Preparados? Número 1, para uso do ChatGPT, assistência de escrita. O que o ChatGPT faz? Ele ajuda na edição de textos, desde a criação do conteúdo até correção gramatical e ortográfica. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode ter pensado em alguma coisa, escrito, pega esse escrito, leva para o ChatGPT e fala: ChatGPT, me ajuda com as correções desse texto, tanto da questão ortográfica quanto gramatical, de maneira que esse texto fique formal. Nossa, formal? Ele vai pegar aquele teu texto escrito e vai converter em um texto formal. E aqui, gente, eu vou contar uma pequena história que aconteceu comigo. Eu estava conversando com uma pessoa. E aí, nessa conversa com essa pessoa, eu falei: poxa, você sabe que eu converso, que eu falo, que eu conto, assim, diversas questões, usando inteligência emocional, usando alguns conceitos de alguns livros, e escrevo até muito sobre isso, né? Foi uma evolução que aconteceu de 2016 para cá. E aí, nessa comunicação, eu estava estudando storytelling. E a gente conversando, eu falando algumas coisas, ela se sentindo assim envolvida. E aí eu peguei o ChatGPT e falei: ChatGPT, eu quero que você conte um storytelling da jornada do herói, olha que legal, informando para essa pessoa, aí desse o nome da pessoa, essa história que aconteceu com a gente, que teve isso, 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 de maneira cativante e envolvente. E aí, gente, veio aquela transformação que o ChatGPT fez, foi muito legal. Ele me contou a história daquilo que eu dei, os tópicos principais, de uma forma carismática, onde eu dei para a pessoa ler, e a pessoa leu e a lágrima escorreu do olho. Por quê? Porque foi um texto assim tão envolvente, tão marcante com o storytelling, que foi assim um ponto auge do ChatGPT. E aí digo a vocês, vocês podem também utilizar isso, usar a linguagem persuasiva para cativar o seu público, mas histórias verdadeiras. Por exemplo, contar uma história onde você vivia um problema e aí você se deparou com um mentor, você rejeitou aquilo inicialmente, dali você viu que tinha uma oportunidade, começou a se dedicar, a estudar, se desenvolveu, resolveu aquele problema e decidiu ajudar pessoas. Isso aqui é uma história que eu estou contando, um storytelling da jornada do herói. Só que ela contada assim, eu posso pegar esse meu texto, essa minha história, e levar para o ChatGPT e falar com ele assim: olha, melhora para mim um pouquinho mais? E aí você vai ver esse primeiro ponto, que é a assistência na escrita. Que coisa fantástica e que textos incríveis. E para você ver como isso é tão recente, de ontem para hoje, eu estava fazendo campanhas de marketing com um amigo e parceiro de negócio que está aqui nos assistindo. Um grande abraço, Richard, que, por sinal, gente, quinta-feira também vai fazer uma live incrível falando sobre páginas web, sobre criação de site. E aí, nessa conversa, entrou ali a questão: olha, Richard, agora a gente precisa de títulos e descrições para essa campanha que sejam cativantes. Gente, a gente usou esse item número 1 de escrita, assistência na escrita, com o item número 7, que eu ainda vou chegar lá. O que aconteceu? O ChatGPT trouxe para mim as informações precisas de título e descrição, que eu olhei e falei: caramba, não tem como eu não participar dessa live. Foi tão envolvente, tão carismático, muito legal. Então, guarda aí, tópico número 1, assistência na escrita. Tópico número 2, resposta a perguntas. Fornece respostas às perguntas gerais ou específicas sobre uma ampla variedade de tópicos. Hoje, tem gente usando a inteligência artificial, o ChatGPT, com programação, para que a pessoa fale comigo pelo WhatsApp, faça perguntas para mim pelo WhatsApp, eu pegue essa informação, leve para o ChatGPT. O ChatGPT, por sua vez, trabalha uma resposta e eu pego essa resposta e devolvo para as pessoas. E acreditem, até o que eu não sei. E eu já tenho visto, vou falar baixinho para ninguém escutar,
né? Para só as pessoas, só a gente aqui escutar, tá? Tem até professor que está ali em aula com o chat GPT aberto, e o aluno faz uma pergunta, ele vai lá no chat GPT, o que aconteceu com a história de Netuno, que saiu aí da escala dos planetas gasosos? Como é que está isso aí? Porque para entender disso tem que estudar um pouquinho de astronomia, né? Entender como é que está esse processo. Enfim, o chat GPT vai lá, consulta e traz a resposta para você, de forma rápida. É uma ferramenta que, se for utilizada da forma certa, vai te ajudar, principalmente aqueles determinados a chegar onde quer de verdade, a achar a solução. Essa é a grande diferença. Solução, gente, para diversos tipos de perguntas. Até como, por exemplo, qual é a ferramenta que pode me ajudar a desenvolver um trabalho de chat, de bate-papo? Ele vai te trazer essas respostas. Ele pode trazer essas respostas do banco de dados dele. Ele só não faz pesquisas específicas, mas traz resumos claros que vão te trazer respostas, se esse assunto for chamado assunto de domínio público, com a informação aberta para todo mundo. Então, tópico número 2, respostas e a perguntas. Tópico número 3, estão prontos para o top 3? Tradução de idiomas. Ele traduz o idioma de um texto para outro, diferente do que a gente faz lá no Google, mas de uma forma mais organizada, onde as correções gramaticais, né, e de ortografia ficam mais tranquilas. E para você ver como é que isso é muito profundo, gente, você pode escolher que tipo de comunicação que você quer. Ah, eu quero uma comunicação formal. Ah, eu quero uma comunicação carismática. Ah, eu quero uma comunicação que gere mais empatia. Ele vai buscar isso. Inclusive, se você quiser de verdade, você pode falar assim, chat GPT, eu quero que pegue esse texto e transforme ele numa forma de comunicação para que uma criança de 8 anos assista, leia esse conteúdo e entenda o que está acontecendo. Olha que legal, gente. Imagina uma criança de 8 anos vendo o conteúdo, entendendo e, por sua vez, podendo fazer o acesso às informações. Ler aquele texto que era preparado para uma pessoa mais velha, usando uma comunicação mais próximo da mentalidade de uma criança de 8 anos de idade, e ela entender o que você está falando. Estão percebendo o poder dessa questão de tradução e de comunicação mais abrangente? Então, legal. Vamos para mais um, gente. Vamos para o tópico 5. Esse aqui é para o pessoal mais técnico. Número 5, assistência de programação. Ou seja, ele auxilia programadores com códigos, fornecendo até exemplos e soluções para codificação. Você tem noção do que é isso, gente? Quando eu desenvolvia lá na época passada, que fazia desenvolvimento, a gente tinha que buscar sites específicos, pegava os exemplos simples, às vezes tinha dificuldade de procurar os exemplos. Lá no chat GPT você fala para ele, olha, eu estou fazendo aqui uma instrução usando o comando o if, que é condicional, e quero que trabalhe também com o comando select, para selecionar um elemento dentre 3, ou fazer um loop, ou fazer uma pesquisa dentro de um banco de dados. Hoje você, com o chat GPT, pode se comunicar com ele e ele trazer essa informação. Olha que legal.